Olha só, estamos de volta agora para a gente tirar aquelas dúvidas que possam ter ficado durante a finalização da aula 45.1, porque essa é a nossa aula 45.2, então, hora que a gente vai fazer o pontuamento aí de algumas palavrinhas que usamos na aula anterior, porque daqui a pouco vai ter atividade para vocês resolverem. Então vamos dar uma olhadinha? Meu diretor, joga aí na tela. Aula 45.2. Estávamos falando sobre o quê? Estávamos falando sobre a cunicultura, só que falávamos sobre o quê? Especificamente as raças, as suas aptidões e a sanidade animal no ambiente. E falamos aqui sobre o quê? Raças, manejo nutricional e sanitário. Então vamos lá. O que nós vimos sobre as raças, professor Jefferson? Uma coisa rapidamente. Pronto, falamos da Nova Zelândia. Colocamos aí, ó, carne, pele, pode ter variações, branca, vermelha e preta. Mas sinalizamos o quê? O peso, tanto do macho quanto da fêmea. E ó, um bom peso, em média é 4,5. O macho fica de 4,5 e a fêmea fica de 4,5 a 5. Então é uma das raças mais pesadas. Também falamos sobre a Califórnia. Também tem a dupla aptidão, só que nós vimos aí, ó, o peso, tá? O peso aí já alterou um pouquinho, mas é uma das que estão em adaptações. Nós falamos também que a mais queridinha de todas é a chinchila. E qual é o interesse dela? Em relação, é mais para a pele, não é tanto para a carne. Muito valorizada no que, professor? Valorizada no mercado. Também falamos sobre o manejo nutricional. E aí, nós salientamos o que em relação ao manejo? Que o manejo nutricional, ele tem uma divisão. Ele tem uma divisão em relação aos reprodutores e os que vão para a engorda. Sério, que temos que lembrar que as fêmeas têm uma necessidade maior de nutrientes durante a lactação. Já o macho não. Então tem essa diferença. Também finalizamos aí falando sobre algumas recomendações. Então vamos frisar direitinho essas recomendações. Primeira recomendação: as valas devem ser drenadas com eficiência. Por quê, professor? Por causa do odor da urina. É muito acentuado com amônia e deve ter uma limpeza, facilitação com isso, tá? Claro que isso também é observado tanto em fêmeas como em machos. Observar a correta densidade de animais para gaiolas, comedouros e bebedouros. Mas, professor, você cria coelho em gaiola? Não. No ambiente tem que ter uma boa distribuição do comedouro. Distribuição. É que eles ficam soltos em um ambiente delimitado. Então tem que ter uma boa distribuição disso, tá? Outras recomendações que nós falamos aí. Ó, separar animais por faixa etária. Reprodutores, recria e engorda, viu só? Reprodutores ficam separados de quem está na recria e a recria está separada de quem está na engorda. Então só são 3 setorizações dentro da cunicultura? Só. Atestar ou verificar muito atento o nível nutricional adequado. Isso vai evitar mudanças bruscas na alimentação. Então, cada fase de reprodução, recria e engorda tem diferenciações aí, tá, pessoal? Importantíssima. Também falamos sobre peneirar todas as rações fornecidas aos animais quando nós vamos realizar o processo de manejo nutricional, bem como as sobras. O que é isso? A ração é em pellet, pessoal. E o farelo tem que ser retirado. Pode ser reaproveitado? Nós indicamos que não. Por quê, professor? Para evitar o processo de um desarranjo aí. Utilizar ninhos adequados para as condições das instalações. Essa adequação está em relação a climas, regiões, verificar limpinho diariamente e se tiver essa necessidade. E por fim, falamos aí, ó, sobre desinfetar os ninhos após a retirada dos filhotes, combater insetos dentro da granja, que a gente chama que é o espaço, controlar a umidade, temperatura e ventilação para evitar problemas, tá? Durante o processo de limpeza e desinfecção. Então, meus queridos, aqui para mim, meu diretor, olha só,
já estamos aqui, finalizamos nosso bate-bola, jogo rápido, vocês vão ficar aí fazendo as atividades daqui a pouco. Eu e a professora Tabita, quer dizer, a professora Tabita e eu voltamos para fazer as correções. Tchau, tchau. Muito bem, nem demorou tanto, não é isso? Galera, agora é a hora que nós vamos fazer as correções das atividades. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Questões abertas, pessoal. Nós vamos colocar a pergunta, colocar a resposta, nós vamos ler, mas o interessante é a explicação. Por quê, professor? Muitas vezes a sua resposta você não usa as mesmas palavras que aparecem aqui no gabarito. Isso tem importância? Mesmo que ocorra a contemplação. O que é isso, professor? Alguns estudantes não colocou um termo técnico, mas descreveu qual é a mensagem, qual é a resposta, ele descreve. Então, quando nós estivermos explicando para você, você coloca ali entre parênteses aquele termo técnico que você descreveu. Dessa forma, a gente cria familiarização com o termo para as próximas atividades. Questões fechadas. Qualquer questão fechada que tiver alternativas, se a gente coloca aqui que a questão alternativa foi a alternativa B, o que a gente faz? A gente explica, tá bom? E volta algum slide, tudo bem? Então, meu diretor, joga na tela aí para nós. Primeira questão, resolução das atividades. Tá, lê para nós. A lente está aqui. Sou eu. Questão de número 1. Quanto ao manejo alimentar dos coelhos em um criatório, as exigências são necessárias devido à necessidade nutricional dos animais, que é diferente de acordo com cada fase. Diga quais são as recomendações feitas para as fêmeas quanto à administração de rações de diferentes fases reprodutivas. Muito boa essa pergunta. Então, olha só, pessoal, resposta. Fêmeas sem filhote ou no início da gestação não podem receber ração à vontade, pois o excesso provocaria sobrepeso, que em algumas raças isso dificulta, tá, pessoal? O que prejudica a fertilidade dos animais. Já fêmeas durante o terço final da gestação ou o terço final da lactação devem receber ração à vontade. Professor, por quê? Temos que lembrar que o processo gestacional, que abrange também o processo de amamentação, é muito desgastante nutricionalmente para uma fêmea. Então nós temos que, no final, né, da gestação e no final do aleitamento, nós temos que fazer condições para repor e colocar condições para essa fêmea, porque ela vai passar ali alguns dias em descanso e volta à reprodução. Então sempre, uma coisa que alguns conicultores dão como sugestão é você pesar a fêmea, pesa a fêmea antes dela ir para a reprodução, e antes dela ir para a reprodução, as matrizes você pesa. Então você já tem o peso de algumas. E o que faz, isso é só para coelho. O que você pesou ela entrou no cio, cruzou, então você tem que devolver ela depois da gestação e da lactação com o mesmo peso inicial antes de entrar no cio de novo. Então se você alcançou isso, você fez uma boa reposição nutricional. Certinho. Questão de número 2. Para se obter bons resultados de desempenho, olha aí, desempenho desses animais, é fundamental realizar um bom manejo sanitário. Cite quais são as contribuições Cite a contribuição do que podemos evitar com um bom manejo. A professora tem hora que ela nem, né? É fome, né? É o meu. A resposta, pessoal, por meio do manejo adequado, pode-se evitar o aparecimento de doença. Pessoal, quando a gente fala disso, professor, o que vem na minha cabeça? Quando eu falo por meio de um manejo, o que eu estou fazendo? Prevenção. Isso é o preventivo. Tá, então vou parar aqui, vou sublinhar,
para eu saber onde nós paramos. Certo. Por meio de um manejo adequado. Manejo de quê? Manejo alimentar, manejo de limpeza. Quando eu falo alimentar, é manejo no comedouro, bebedouro e do ambiente, da limpeza. Isso é preventivo. Como assim, professor? Se você, vamos fazer qual é o manejo preventivo meu para evitar doença? Nutricional, vitamina. Eu tenho que comer não preciso comprar cápsula. Eu tenho que comer alguns vegetais. Não pode ser pontualmente, tem que ser contínuo. Para que desta forma o meu sistema imunológico tenha vitaminas, sais minerais que façam com que ele fique o quê? Ativo. Eu vou ficar doente? Não, mas eu posso sentir uma leve indisposição. Eu posso sentir que eu estou querendo ficar doente, mas você não fica porque você tem esse negócio contínuo. Fiquei bonito assim, mas não fiquei com a coriza. Estou sentindo um leve desconforto, mas o sistema imunológico está bom. Uhum. Então tem como você já se providenciar reforçando com chá, reforçando com um anticongestionante. Então isso é prevenção. Se você limpa um coxo, você tomou vermífugo, então... Porque o que acontece? Porque se você faz também é preventivo, manejo adequado, se você não fez a vermifugação correta, significa que não adianta você dar os nutrientes, porque eles são sequestrados e no momento que você precisa não tem. Aí você fica doente, a doença prevalece. Combate de forma eficaz, quando surgir antes e ocasionando prejuízo. Então isso tudo é o quê, pessoal? Um manejo preventivo. Isso é fundamental para realizar o quê? O que a gente chama de todo manejo sanitário. O manejo sanitário, por si só, ele é preventivo. Abre um parênteses aí. É como nós falamos nas nossas últimas aulas, quando a gente fala de manejo sanitário. Tem o que é esperado. O que é? Eu tenho que dar o quê? Vacina. Vacina já está lá. O esperado que eu falo é o investimento. Tem lá, tanto que eu vou comprar para vacina, tanto que eu vou fazer para vermifugação. E o restante? O restante, pessoal, é manejo preventivo. Se você falhar, é caro o quê? Quando você falha no preventivo, é caro quem é caro? Para nós, a gente fala que é o médico. Para eles, a gente fala que é o veterinário. Aí o médico tem consulta, veterinário tem consulta, médico tem receita, veterinário tem receita, é tudo igual. Deslocamento. E outra coisa, quando seu filho fica doente, meu produtor, pelo menos desconta no imposto de saúde, imposto de renda. O animal está doente, não tem desconto não, veterinário, no imposto não tem saúde para descontar imposto de renda. Eita, Jefferson, só tu. Questão de número 3. Questão de número 3 é o seguinte, cite as características da raça chinchila. Ah, sim. Por que o senhor escolheu a chinchila, professor? Porque, ó, nós sabemos que a Nova Zelândia, ela tem um peso maior para corte. Mas mesmo assim, Tatá, a chinchila, ela ganha de todos por causa da pele. Tá? Então, é uma raça... É a cinza, né? É, aquela cinzinha. É a raça francesa, pele, eu coloquei pele aí para ver que ela tem a característica melhor de pele do que carne. Dentre das pelagens, é uma caracterizada como uma pelagem fusionada, significa que são 3 cores, né? Essas 3 cores são meio que rajadas, como acinzentada, branco, com algumas partes pretas. Isso dá um tom claro e escuro desse contraste rajado, muito valorizado no meio do vestuário. Questão de número 4. Grande atenção deve ser dada diariamente na verificação do quê? Dos comedouros, que não devem acumular o pó, no caso aqui da cunicultura. Descreva o manejo que o cunicultor deve proceder nessa etapa. Quando eu falei aqui em detalhe da cunicultura, gente, do pó, é por causa que a gente comentou na aula, que eles são roedores. Roedores. Né? Uma vez por semana, no mínimo, o cunicultor deverá retirar as sobras de toda a ração que está e peneirar essas sobras.
E aí, pessoal, com a peneira, reutiliza a ração. Que ração? Aqui ainda está em pellet. Aquele que caiu ali, recomenda-se você utilizar em outro lugar. Claro, professor, eu posso utilizar isso para piscicultura? Pode, mas que não tenha histórico de doença. Se você tiver certeza que a ração não ficou fungada, que você... Porque uma semana, Tatá. Então, se você tem dúvida, não usa, joga fora. É isso. Certo. Questão de... tem que ter, né, Tatá? Premiada. Tava demorando. Aí você fecha o olho, menino, presta atenção. Olha aqui, ó. No quesito reprodutivo, não há, ou há também sérias recomendações quanto à criação de coelhos em relação aos ninhos. A gente não mostrou não, né? Dos ninhos. Só falamos. Identifica as orientações dadas para os cuidados sanitários dos ninhos na cunicultura. Meus queridos, olha só o negócio. Primeiro, utilizar ninhos adequados para condições da instalação e para as condições climáticas da região, verificando a limpeza dos ninhos diariamente e trocando quando for necessário. Primeiro, galera, deixa eu falar com você, prof. Você não pode esquecer que a gente está falando de criações. E isso, eu não consigo não deixar de falar sobre isso, professor. Porque os animais, eles têm um comportamento natural. Quando a gente fala de criação, a gente vai condicionando esses animais. Só que se você permitir alguma falha nesse condicionamento, instintivamente, esses animais, eles voltam, eles podem começar a se comportar como eles se comportariam de forma natural. E aí, em relação à criação, você tem a questão da demanda, do fluxo que você precisa seguir, você tem um tempo para poder ter o produto que você vai ofertar. Então, quando a gente fala de ninhos, no ambiente natural deles, eles sabem se virar. Agora, quando você está falando aqui na criação, você precisa dar... A gente acho que comentou sobre isso, né, em alguma aula aí atrás, que tem umas que você só disponibiliza e eles vão e fazem um arranjo. Era alguma ave. Ema, avestruz, né? Desculpa. Isso, avestruz. Você disponibiliza o material, eles vão lá e faz. No caso dos jacarés. Também. Aqui no ninho, também. Você vai também dando disponibilidade. Só que você tem que ter esse cuidado com a higiene e a presença de algum quê? De algum parasita. Sim. Aí tem... Perfeito. É que a gente finaliza essa aula com esse assunto, aí todo mundo vai ficar intrigado. Mas como é feito isso? Que a gente vai ver na nossa próxima aula. É uma linkagem. A gente vai ver na próxima aula. Por exemplo, tá perfeito o que você falou. Desinfectar instalações em relação ao combate de insetos e controle da umidade. Por quê, pessoal? Porque o ninho, nós vamos ver agora na nossa próxima aula, por isso que o pessoal fala cunicultura, falando de raça e o quê? Limpeza. Raças, alimentação e manejo sanitário. E aí nós estamos finalizando com uma pergunta aí que é sobre o quê? O manejo sanitário dos ninhos. E temos que falar, professor, e como é que é esse comportamento dos ninhos? É porque a gente fornece... É feito aonde o ninho? Como você está falando? Natural, em toca. Aqui não é toca. Então a gente só fornece o material do ninho. Porque a coelha, ela tira do ventre dela, todo o pelo. E aí aquilo forra. Fica quentinho aquilo ali pro filhote, que ele nasce peladinho. Você falou que as aves também, ela fica aquela parte toda para poder focar. Foi. Sim. Aí eu tiro o pelo todinho. Então nós vamos ver isso nas próximas aulas, como é que dá essas condições de conforto do ninho. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso atrai insetos para a granja, que também chamam de granja, tá bom? Alright. Pra mim, meu diretor! Aqui, galerinha! Finalizamos então essa correção. Ficou interessado para saber quais são as estruturas e características do ninho? Acompanhe nossas próximas aulas sobre cunicultura e as instalações dos ninhos. Tchau!